Vamos mergulhar numa ideia que pode mudar a forma como a gente enxerga o mundo. E se aquela sensação de desconexão com o nosso próprio corpo não for um problema pessoal, mas sim a peça central que sustenta nossos sistemas políticos e econômicos? É essa ponte entre o íntimo e o global que vamos construir aqui. O nosso percurso vai ser o seguinte: a gente começa bem de perto na escala do corpo, depois expande o olhar para os sistemas que moldam o nosso mundo e, no final, a gente volta para dentro para entender o poder que existe nos nossos estados emocionais. Preparados? Vamos lá! Bom, o ponto de partida é bem direto. Os sistemas de dominação não agem só lá fora, no mundo. A estratégia mais profunda deles é nos separar do nosso próprio corpo, que é, na verdade, o primeiro território da nossa soberania. E essa separação tem um nome: descorporificação. Pensa assim, é um estado em que a nossa mente, o nosso eu racional, é treinado para ver o corpo como se fosse uma coisa estranha, uma ferramenta que precisa ser disciplinada, otimizada, tudo em nome da produtividade. Deixa de ser a nossa casa para virar um recurso a ser explorado. E como é que se resiste a isso? A proposta aqui é o que se chama de insubordinação somática. São práticas muito simples como apertar os músculos ou respirar mais devagar, soltando o ar bem longo. A grande sacada é que isso não é só para relaxar. É um jeito de ativar o nosso sistema de descanso e restauração, o que nos permite estar presentes em vez de simplesmente dissociar, sabe? Num sistema que lucra com a nossa desconexão, reivindicar a presença no próprio corpo vira um ato político, e dos mais radicais. Mas claro, essa separação que a gente sente por dentro não surgiu do nada, né? A análise mostra que ela é, na verdade, um reflexo de uma arquitetura construída do lado de fora. Uma arquitetura que foi erguida ao longo de séculos com muita, mas muita violência. A gente aprende na escola uma história de progresso, de desenvolvimento. Mas, segundo esta análise, o capitalismo não foi um acordo amigável, ele foi imposto. Coisas como as guerras de cercamento, que tiraram as terras comuns das pessoas, a caça às bruxas, que eliminou a liderança de muitas mulheres, e o colonialismo, que destruiu populações inteiras, tudo isso foi fundamental para acabar com as culturas comunitárias e criar uma massa de trabalhadores dependentes. E toda essa violência histórica acabou criando uma hierarquia racial muito bem definida. O filósofo Charles W. Mills chama isso de contrato racial. É como se fosse um sistema político invisível que decide quem é considerado gente de verdade. E a função disso era bem clara: dividir a classe trabalhadora no mundo todo para que ninguém pudesse se unir contra o sistema. E, ao mesmo tempo, esse sistema precisava de outro pilar para se sustentar: a desvalorização das mulheres e de todo o trabalho de cuidado. Ao jogar tudo isso na caixinha da natureza, como algo a ser dominado e explorado, o capitalismo conseguiu transformar o trabalho reprodutivo numa força de trabalho gigantesca e não remunerada, que é, até hoje, essencial para ele existir. Ok, juntando todas essas forças históricas, a separação, a racialização, o patriarcado, a gente chega numa estrutura maior. Uma estrutura que a fonte chama de a Casa da Modernidade. Vamos dar uma olhada nessa casa? A fundação, a base de tudo, é a nossa separação da natureza. Aquela ideia de que somos donos do mundo e não parte dele. As paredes são o Estado-nação, que controla tudo com fronteiras e violência, e a tal razão universal, que basicamente invalida qualquer outra forma de saber. E lá no topo, o teto, é o capital global, o sistema que paira sobre tudo, decidindo o que tem valor e quem tem poder. Depois de mapear toda essa arquitetura externa que nos domina, a análise faz um movimento de volta para dentro. Ela propõe que as nossas emoções não são fraquezas, mas sim ferramentas políticas poderosíssimas de resistência. E aqui tem uma distinção que é crucial. Uma coisa é simpatia, outra é compaixão. Simpatia é aquela pena à distância, sabe? Ai, coitado dele, lá longe. A compaixão, por outro lado, é o ato radical de sentir com. É atravessar essa distância e entender que a nossa libertação está totalmente conectada com a libertação do outro. E é nesse contexto que o luto muda de figura. Ele deixa de ser fraqueza para se tornar uma prática revolucionária. Pensa só, num mundo que precisa da nossa apatia, do nosso cinismo para continuar como tá, o ato de sentir a dor do mundo, de se permitir o luto, quebra a lógica. Interrompe aquela urgência de agir sem sentir e restaura a nossa capacidade de se importar de verdade. Para deixar isso bem concreto, vamos ao exemplo devastador. Nos anos 90, por causa de sanções da ONU no Iraque,
Relatos da época indicam que 500 mil de crianças morreram. 500 mil! Quando a então secretária de Estado dos Estados Unidos foi perguntada se o preço de 500 mil de vidas de crianças valia a pena, a resposta dela foi essa. Um exemplo chocante de como essa lógica da separação funciona na prática. E o que esta análise defende é que quando a gente se recusa a sentir uma dor como essa, a gente acaba vivendo uma vida anestesiada, sem graça. Por outro lado, acolher o luto, por mais difícil que seja, revela uma conexão, uma intimidade com a nossa própria vitalidade. É atravessando a dor que a gente encontra a energia para um engajamento político que se sustenta a longo prazo. E tudo isso nos leva à pergunta final. Tá, e o que a gente faz com todo esse entendimento? A conclusão é direta. Não dá para construir futuros diferentes, futuros realmente radicais, sem primeiro resgatar os nossos passados radicais. Isso significa desaprender as histórias oficiais que nos contaram e encarar de frente as feridas do colonialismo e do patriarcado que ainda moldam quem a gente é hoje. E para fechar, a análise nos deixa com essa pergunta provocadora, da pensadora Joanna Macy. Ela nos desafia a decidir qual vai ser o nosso papel nesse momento tão delicado de transição que o mundo está vivendo. Uma pergunta para a gente levar e refletir.